Bom, meus amigos, então vamos para a segunda parte da aula. A segunda parte da aula de processo legislativo, nós vamos englobar agora as espécies normativas, as espécies legislativas que nós podemos ter no procedimento legislativo, no processo legislativo, melhor dizer. Então, olha só, nós vamos abordar aqui a parte de leis ordinárias, leis complementares, emenda constitucional, medidas provisórias e algumas outras espécies legislativas que nós vamos ver aqui, ok? Então, bora lá, pessoal. Bora começar com lei ordinária. Lei ordinária, pessoal, vai ser o procedimento mais genérico e comum do processo legislativo, ok? É aquele que vai guardar quase nenhuma especificidade. Vai ser o grosso, vai ser aquele mais simples e comum que nós vamos ter no procedimento legislativo. Então, nós vamos passar pelas fases que nós já falamos na aula passada, na parte da aula passada, que seria processo legislativo, a iniciação, a fase deliberativa e a fase complementar. Então, nós vamos ter alguém para dar o gatilho, nós vamos ter alguém para fazer a parte construtiva ou deliberativa e nós vamos ter alguém para fazer a parte complementar, ok? Beleza, é tudo genérico, tudo comum, a gente já estudou na parte passada do vídeo. Agora, o que eu tenho que saber para as leis ordinárias? Então, vamos falar do quórum. Olha, gente, o quórum é o mais genérico possível. O que eu tenho que ter para ter aprovação? Simples. Aqueles que vão votar naquele momento tem que ser maioria. Então, eu tenho que ter a maioria dos votantes naquele momento. Só que eu tenho que ter presente a maioria absoluta. O que é a maioria absoluta? Olha, gente, maioria absoluta é 50% mais 1. Então, vamos colocar em números. Se eu tenho, vamos dizer, parlamentares, 100 parlamentares, o que seria 50% mais 1? Seria 51 parlamentares. Então, eu tenho que ter presente 51 parlamentares para a votação começar. E aí, para eu aprovar, eu tenho que ter a mais da metade votando. Então, seria o quê? 25, 26, por ali, assim, 26 para poder aprovar, que seria a maioria dos presentes. Então, a maioria dos presentes, desde que esteja presente a maioria absoluta, que era 50% mais 1, ok? Então, é essa a lógica. Se eu tenho 100 parlamentares, eu tenho que ter presente 51 e, para ser aprovado, eu tenho que 26 votarem pela aprovação, ok? Então, esse é o quórum genérico da lei ordinária. Lei ordinária, maioria dos presentes tem que aprovar, desde que estejam presentes 50% mais 1 dos parlamentares. Ok? Então, gente, não tem muito que a gente ficar se batendo com a lei ordinária. O que a gente tem mais que falar é que, primeiro, está aqui o dispositivo, onde fica. Então, olha só, salvo disposição contrária. As deliberações em cada caso, suas comissões, serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Está aqui, bonitinho, o artigo 47. Então, olha só, gente. O que vocês têm que saber? Que sempre que não tiver expresso em contrário, eu vou usar a lei ordinária. Então, sempre que eu não disser assim, olha, tem que ser por lei complementar, olha, tem que estar por lei complementar, olha, objeto de lei complementar. Sempre que não tiver uma disposição dessa, eu vou usar o procedimento genérico, que é lei ordinária, ok? Então, sempre que não vier dizendo nada, ela é objeto de processo legislativo de lei ordinária. Ok, gente? Então, olha só, é a matéria mais genérica. Então, a grande maioria dos casos vai pegar a lei ordinária. Beleza? Não tendo mais muito o que falar sobre a lei ordinária, porque é o procedimento mais comum que a gente já viu no outro vídeo, o que nos interessa aqui é aprofundar na lei complementar, gente. E aí, olha só. Qual é a diferença, então, de lei ordinária para lei complementar? São duas diferenças básicas, pessoal. Primeiro, a lei complementar, ela tem que ter um quórum diferenciado. Beleza? Isso aí a gente vai já abordar. E o segundo é que eu tenho que ter uma previsão expressa. Eu tenho que dizer expressamente ali na Constituição. Essa matéria será objeto de lei complementar. Essa matéria é reservada para lei complementar. Essa matéria exige lei complementar. Eu sempre tenho que ter expressamente prevendo lei complementar. Se eu não tiver prevendo expressamente, ela vai ser objeto de lei ordinária. Então, o que muda é a previsão expressa e o quórum de votação, ok? De resto,
o procedimento legislativo vai ser o mesmo. Mesmo que a gente viu lá no outro vídeo de processo legislativo comum, vai ser a mesma coisa, só vai mudar o quórum e a previsão expressa. Beleza? Então bora lá, pessoal. O que nos interessa de diferença principal? É o quórum, pessoal. Eu só posso aprovar uma lei complementar se eu tiver aprovação de maioria absoluta, gente. E o que é aprovação por maioria absoluta? Eu tenho que ter votação, votando 50% mais um do total da casa. Então não é mais dos presentes, é do total da casa. Então olha só, se tem 500 parlamentares, eu tenho que ter aprovando, independente de quem está votando, tenho que ter aprovando 50% mais um, ou seja, de 500, 250 mais um, ou seja, 251 parlamentares têm que aprovar. Independente de quantos estejam presentes. Podem estar presentes 300, mas eu tenho que ter 251 aprovando. Então, a grande diferença de lei ordinária para a lei complementar é que a lei ordinária é a maioria dos presentes, respeitado que esteja presente a maioria absoluta. Mas é a maioria dos presentes. Na lei complementar, não. É a maioria absoluta da casa. Eu tenho que ter. Eu pego e ignoro quanto tem presente. Eu tenho que ter, do total da casa, a maioria absoluta. Ou seja, 50% da casa mais um. Senão, eu não posso aprovar uma lei complementar. Então, vejam. É um quórum muito mais restrito. É um quórum muito mais rigoroso. É um quórum de votação muito mais amplo. Então, para eu aprovar uma lei complementar, eu tenho que ter muito mais gente concordando com aquela lei. Ok? Então, olha só, gente. Está aqui o artigo 69 que diz: as leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Ok, gente. Ficou tudo claro? Vocês ficaram com alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, anota que na aula ao vivo a gente tira essa dúvida. Ok? Então, bora lá. Primeira diferença, quórum. E segunda diferença, previsão expressa. Ok? Mas olha só. O resto do processo legislativo vai ser o mesmo. Olha só. Fase de iniciativa, fase constitutiva, mesma coisa. E fase complementar, mesma coisa que a gente já viu no outro vídeo. Então, é a mesma coisa, só muda o quórum de votação, pessoal. Só muda o quórum de votação. Eu faço uma observação para vocês que tem um pequeno detalhe na questão da Câmara dos Deputados. Pelo regimento interno da Câmara dos Deputados, ele prevê que nesse caso vão ser 2 turnos de votação na casa. Mas isso daí é uma previsão da Câmara, do regimento interno da casa. Constitucionalmente, o rito é o mesmo, ok? Na Constituição vocês vão encontrar o mesmo rito, só mudando o quórum de votação, beleza? Então tá. Previsão expressa é que a Constituição vai especificar expressamente que tem que ser por meio de lei complementar. Tem que ter a palavra lá, lei complementar. Tem que estar expresso, gente. Isso é uma das principais diferenças. A segunda diferença, tem que estar expresso. Tem que estar lá a letrinha, lei complementar. É assim que a gente sabe. É lei ordinária ou lei complementar? Se não tiver lá lei complementar escrito, não é lei complementar. Tem que estar escrito bonitinho, ok? E eu vou dar um exemplo para vocês. Olha só. Artigo 93 da Constituição. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura. Então, olha aqui, gente. Tá bem aqui, ó. Lei complementar. Tá aqui expressamente. Não tem nem o que ter dúvida. É só olhar. Lei complementar. Pronto. Tá aqui, é lei complementar. Então, o quórum vai ser diferenciado. O quórum vai ser maioria absoluta. Ok? Beleza, gente? Tudo claro? Espero que sim. Pessoal, então bora fazer o seguinte. Só para fechar esse raciocínio da questão da diferença entre lei ordinária e lei complementar, eu queria só colocar em números o quórum para vocês terem um raciocínio mais fechado. Então, olha só. Para a gente poder fazer essa conta de um número redondinho, vamos colocar que tem uma casa que tem 400 parlamentares, ok? Só para ficar mais redondo, 400 parlamentares. Então, o total dele é 400. A metade seria 200, ok? Se eu falo, por exemplo, numa lei ordinária, que eu tenho que ter a maioria absoluta, então eu tinha que ter 200, que é a metade, mais 1. Então eu tenho que ter, no mínimo, para iniciar a votação de uma lei ordinária, 201 parlamentares. Beleza? Então, ok. Bora lá.
Então eu vou iniciar com 201 parlamentares e eu tenho que ter pelo menos metade mais um dessa galera para votar, para aprovar. Então, dos presentes, que é 201, eu tenho que ter a metade mais um, ok? Então, olha só, para uma lei ordinária ser votada, ser aprovada, eu teria que ter 101 pessoas votando a favor da aprovação. Por quê? Porque tem 400 parlamentares na casa, eu tenho que ter a maioria absoluta presente, ou seja, 201, ok? E desses 201, eu tenho que ter mais da metade aprovando. Então, eu tenho que ter 101 aprovando. Então, nesse meu exemplo, para aprovar essa lei ordinária, eu teria que ter 101 votos a favor. Então, olha só. Bora lá, isso aí é lei ordinária. Agora, a lei complementar, para aprovar, eu tenho que ter votação, aprovação da maioria absoluta. Então, no mesmo exemplo, se eu tenho uma casa com 400 parlamentares, eu tenho que ter votação de, no mínimo, maioria absoluta, que seria 50% mais um. Ou seja, para aprovar a lei complementar, eu tenho que ter, no mínimo, dessa casa com 400 parlamentares, no mínimo 201 votando efetivamente para aprovar aquela lei. Então, olha como é a diferença. Gente, é muito mais rigoroso. Muito mais rigoroso essa lei complementar. Porque enquanto na lei ordinária eu precisaria de 201 presentes e só 101 para aprovar, na lei complementar eu tenho que ter necessariamente aprovando 201 parlamentares, gente. Então é completamente diferente a conta, ok? Beleza, ficou mais claro agora? Então, se vocês tiverem dúvida, pessoal, se não ficarem com alguma dúvida, a gente tira na aula ao vivo, ok? Beleza.